Esse é o tipo do vídeo que eu não gostaria de estar gravando, né? Porque hoje em dia nós temos tantos inimigos, pessoas influentes dentro do universo, assim, do catolicismo aqui no Brasil, ficar brigando entre si, é lamentável. Ainda de picuinha ainda, questões bestas, tolas. Então o que aconteceu? O padre Paulo Ricardo, no curso dele, ele lançou um curso sobre a obra de Tolkien, Senhor dos Anéis. E algumas pessoas pediram a opinião do pessoal da Monfort sobre esse curso que o padre Paulo Ricardo está dizendo, está fazendo no site dele. E o pessoal da Monfort respondeu. Tantas outras coisas para gravar vídeo e fazer, vai responder sobre um curso sobre Tolkien. Aí eu não tinha visto ainda esse curso, fui lá para dar uma olhada, mas já está em 12 aulas, tem mais de 10 horas de curso. Aí eu fui assistir a primeira aula para ver, para ter uma ideia do que é o curso. E logo na primeira aula eu já pude ver que realmente não tem razão para esse vídeo que a Regina gravou, né, da Monfort. Não tem razão. Logo na primeira aula você vê. Então é difícil porque eu tenho afinidade com ambos ali. O pessoal da Monfort, gosto muito. O padre Paulo Ricardo, da mesma forma. Tem coisas aí que o padre Paulo Ricardo já falou que eu não concordo. O pessoal da Monfort também é a mesma coisa, não concordo com algumas coisas, algumas posições. Então é ruim quando você tem que tomar um lado assim, de uma guerra, onde você tem afinidade com os dois lados. Mas enfim, eu vou tentar então tomar uma posição e colocar meus argumentos. E peço que vocês olhem com atenção, antes de formar um juízo, antes de começar a me xingar nos comentários aí, né? Então, a gente tem que saber separar, em primeiro lugar, a figura, as ideias do saudoso professor Orlando Fedeli, da Associação Monfort, que é composta na maior parte, por alunos do professor Fedeli. Em primeiro lugar, a gente tem que separar isso. Eu sou daqueles também que acha que o pessoal da Monfort realmente vê gnose em tudo. Vou ter que fazer o papel do advogado do diabo, né? Porque eu vou usar os mesmos argumentos que a Regina usou para condenar a obra de Tolkien. Eu vou usar e aplicar eles nas Sagradas Escrituras, para vocês verem que as premissas delas estão erradas, né? Não procede. Então eu vou usar os argumentos dela nas Sagradas Escrituras para ver que se a gente tem que condenar o Tolkien pelo que ela falou, da mesma forma a gente tem que condenar alguns livros das Escrituras, né? Então infelizmente eu vou ter que fazer o papel do advogado do diabo, porque quando você tem duas pessoas ali defendendo realmente o que eles acham que é a verdade, você tem que fazer o papel do advogado do diabo. Então é isso que eu infelizmente vou ter que fazer aqui. Então o tema central do vídeo da Monfort é a obra de Tolkien não é católica. Esse é o que a Regina tenta provar ali no vídeo dela. E para demonstrar isso, a Regina ela usa citações da obra. Não irei nem comentar os textos fora do contexto que ela usa, né, quando ela cita frases ali retiradas do contexto da obra, né, e a partir dessa frase ela classifica Tolkien como um herege, por exemplo. Frases fora do contexto ali que ela usa, isso aí eu nem vou entrar nesse mérito aí. E eu selecionei alguns argumentos aqui do vídeo dela e vou contra-argumentar. E aí vocês formem o juízo de vocês aí. O padre Paulo Ricardo está dando infinitamente um curso sobre o Tolkien e ele fala que o Senhor dos Anéis pode ser considerado o Evangelho segundo Tolkien. Só falar isso daí eu já fico com vergonha, porque isso é altamente blasfemo. Você dizer que um negócio cheio de elfos e anões e sabe Deus o que é um Evangelho segundo Tolkien é muito blasfemo, é extremamente blasfemo. Mas já isso é um absurdo, porque se até a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a palavra inspirada por Deus, a gente estuda não só a Bíblia, mas estuda os comentários da Bíblia, aliás, a gente estuda principalmente os comentários da Bíblia, quem que é o Tolkien, o Senhor dos Anéis, para dizer que a gente deveria, na verdade, citar, estudar só ele mesmo? Não é
ele não é tão excelso assim, não tem uma natureza tão superior para a gente não poder fazer comentários. Para o vídeo não ficar muito longo aqui, eu fiz algumas anotações e vou ler, né? Porque se eu for ficar explanando aqui espontaneamente, de repente o vídeo fica muito longo. Então eu vou ler e vou tentar editar ao máximo esse vídeo aqui para o vídeo ficar o menor possível, mais curto possível. Então o primeiro argumento que ela demonstrou aí, que ela falou aí, a Regina condena o fato do padre Paulo Ricardo classificar a obra como o Evangelho segundo Tolkien. Ela usa o argumento de que na obra há muita mitologia e fantasia, então por isso não pode ser classificado como um Evangelho. Eu vou partir do pressuposto que essa frase atribuída ao padre Paulo Ricardo foi realmente dita por ele, porque a impressão que dá é que a Regina sequer assistiu às aulas dele. Então, esse negócio do Evangelho segundo Tolkien aqui, eu vou partir do pressuposto que o padre Paulo realmente disse isso. Então eu fui assistir somente para analisar e tomar uma posição nessa polêmica. Eu fui assistir a primeira aula lá do curso. Mas nem precisei assistir tudo. Já no primeiro vídeo, o padre Paulo Ricardo expõe as intenções do curso e com isso fica evidente que a Regina não assistiu o curso, não entendeu o curso, ou se assistiu e entendeu, usou de má fé. E eu vou pegar uma coisa que o padre Paulo Ricardo falou, né? Vou pegar na íntegra o que ele falou, que está no primeiro vídeo do curso, né? E vocês vão entender o contexto. Se é que ele chamou segundo o Evangelho de Tolkien, vocês vão entender o contexto, né, em que ele disse isso. Então o padre Paulo Ricardo diz o seguinte, abre aspas, o Senhor dos Anéis é um tesouro porque tem vários níveis de leitura, e o nível mais profundo é o nível teológico. Então, em nenhum momento eu acho que o padre não seria tão idiota a falar que é um livro, é uma obra doutrinária, que contém doutrinas, né? O que ele quer dizer é que é uma obra que contém um nível de leitura ali teológico. E a teologia é livre. Teologia é diferente de doutrina. Doutrina é uma coisa, é uma ortodoxia, agora teologia não. Já começa por aí. E a Regina dá a entender que o padre Paulo Ricardo encara a obra de Tolkien como se fosse uma espécie de catecismo da igreja, né? Um livro onde contém doutrinas da igreja católica, e não é. Ele chama ele diz que é um nível de leitura teológico. Ele continua. Não no sentido de que Tolkien pensou em cada detalhe desta obra teologicamente. Então quer dizer que não é que o Tolkien, cada frase que ele escreveu, cada parágrafo, ele estava pensando metodicamente, teologicamente, de forma cristã, católica. Não é. O padre Paulo deixa bem claro isso. Numa espécie de artimanha de quem quer pegar as pessoas teologicamente e trazê-las para o catolicismo. Não, não é isso. Fecha aspas. Então, o que o padre Paulo Ricardo disse é isso. É uma obra que tem um nível de leitura teológico e que o autor, de forma alguma, pensou cada frase, cada texto, cada parte da obra de forma teológica. Não. Então, ele já deixou bem claro isso aqui. Uma das coisas que ele esclarece, o padre Paulo Ricardo, é que ele assemelha a obra aos relatos do Antigo Testamento. E dessa forma podemos sim chamá-la de Evangelho segundo Tolkien. Então, a obra de Tolkien, segundo o padre Paulo Ricardo, não é considerada Evangelho segundo o Novo Testamento, e sim em comparação com o Antigo Testamento que nós temos nas Sagradas Escrituras. Entendeu? Então, nas Sagradas Escrituras, nós temos a total ausência da caridade, da graça, né, da plenitude da revelação, da própria encarnação do Verbo. Então, é uma obra é um evangelho segundo os modos do Antigo Testamento. Isso aí a gente tem que deixar claro, né? E não um evangelho cristão. E eu vou ler aqui mais uma coisa na íntegra que o padre Paulo Ricardo disse nesse primeiro vídeo do curso. Abre aspas. É mais ou menos como se fosse uma história do Antigo Testamento. Por exemplo, você chega e diz assim, o rei Davi no Antigo Testamento é o Cristo. Mas você vê defeitos no rei Davi e vê que Jesus não faria aquilo. O rei Davi é Cristo Rei,
pastor e salvador de seu povo. Mas Jesus nunca iria cometer adultério com a mulher de Urias. Então não dá para dizer que Davi é Jesus. Davi é uma figura que antecipa o Cristo, o que nós chamamos de tipologia. Davi não é o Cristo no sentido literal, como se fosse uma alegoria ou uma parábola que fala de Cristo. No Senhor dos Anéis há o Aragorn, o personagem do Senhor dos Anéis. Aragorn é o rei que retorna. Então, nesse sentido, ele é o rei, ele é o Cristo Rei. Mas ele é o Cristo Rei em todo o tempo? Não. Não é como Aslan, por exemplo, que nas Crônicas de Nárnia é Jesus o tempo todo, mas ele é Jesus em alguns momentos. Então, de qualquer forma, de maneira nenhuma, fecha aspas, né? De maneira nenhuma, o Padre Paulo Ricardo quer comparar. Ele falou aqui, o que ele faz é uma tipologia. É como você o faz com o Antigo Testamento. Você vê no Antigo Testamento personagens lá que são retratados como uma antecipação de Cristo, mas personagens que não são Cristo o tempo todo. Tem momentos em que eles são Cristo, prefiguram a Cristo. Aí tem momentos que não, como por exemplo a figura do rei Davi, né, que o Padre Paulo citou aqui. Então, essas coisas que a gente tem que entender. Você também não pode condenar o curso do Padre Paulo Ricardo sem assistir, né? É um erro. Então, se você for gravar um vídeo falando sobre esse assunto, o mínimo que você tem que fazer é assistir pelo menos boa parte do curso, para ser coerente. Senão, eu vou botar aqui na descrição aqui um vídeo que um outro canal fez sobre esse tema aqui, né, o curso do Padre Paulo Ricardo, e você vai ver que usa textos fora do contexto, é malicioso, dá para ver a má intenção da pessoa que fez o vídeo, enfim, usar um pouco de bom senso, né? Então, o Padre Paulo fala no Evangelho no sentido figurado, é lógico, não é um atributo canônico ou algo do tipo, então não é uma canonização do Evangelho de Tolkien, é no sentido figurado, é uma linguagem poética, uma figura de linguagem, pelo amor de Deus, né? Mas da mesma forma que habitualmente falamos Evangelho segundo Maria Madalena, né? O Evangelho segundo Judas, Evangelho segundo Tomé, ou seja, um evangelho entre aspas, que deve ser lido e compreendido conforme o próprio apóstolo Paulo nos ensina. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21 e 22, né? Examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie do mal. Graças a Deus, Agostinho e São Tomás de Aquino souberam usar essa regra ao lerem Platão, Aristóteles, por exemplo. Você pega Platão, Aristóteles, tem catolicidade neles? Você vê a Igreja Católica, a religião católica em Platão e Aristóteles? Você só vai ver se você usar um bom senso, como Agostinho e São Tomás de Aquino fizeram. Não é porque lá não tem os 7 sacramentos, não tem a missa, né? Lá não tem purgatório, nas obras de Aristóteles e Platão, que você vai pegar tudo e jogar no lixo e falar que não pode tirar nada de fundo teológico deles. Não se pode fazer teologia com Platão e Aristóteles. Aí a Regina fala, mas fala de elfos, anões e sabe Deus o quê? Como eu disse, foi assemelhado ao Antigo Testamento. É errado dizer que o Pentateuco é o Evangelho segundo Moisés, ou que os Salmos de Salomão são o Evangelho segundo Salomão. É errado a gente chamar os Evangelhos, os Salmos de Davi, como se fosse os Evangelhos de Davi. Não é errado, é uma figura de linguagem. Então a gente vê lá, por exemplo, a gente pega Gênesis 6, capítulo 6, versículo 4. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e elas geravam filhos. Estes são os heróis tão afamados dos tempos antigos. Então aqui, por exemplo, no livro de Gênesis, né, já que na obra de Tolkien fala de elfos, anões e sabe lá Deus mais o que, em Gênesis fala de gigantes que viviam na terra. Tem textos ali na Bíblia que chegam a falar o tamanho de algum desses gigantes, né? Dão conta que tinham por volta de 3 metros de altura. Então, tem gigante na Bíblia. Então, vamos arrancar o livro do Gênesis de nossas Bíblias por mencionar gigantes?
Ou quem sabe o livro de Jó, que descreve um monstro, né, que todo mundo conhece como Leviatã. Eu poderia mencionar inúmeras passagens do Antigo Testamento que nos trazem relatos de criaturas mitológicas, mas acho que já deu para vocês entenderem que esse argumento da Regina não se sustenta. Se usar a figura de linguagem para chamar uma obra de evangelho, segundo Tolkien, é uma blasfêmia, pelo fato de conter relatos de seres mitológicos, então teremos um sério problema com boa parte da Bíblia, porque ela faz o mesmo. Você encontra seres mitológicos na Bíblia da mesma forma que encontra nas obras de Tolkien, né? Então na Bíblia a gente tem uma serpente que fala, tem uma serpente falante, tem um peixe que engoliu uma pessoa lá e a pessoa ficou por 3 dias na barriga do peixe. Que peixe é esse que engole uma pessoa e a pessoa fica dentro da barriga do peixe por 3 dias? A gente tem gigantes e uma série de coisas que se você for vasculhar lá vai achar uma série de figuras mitológicas. Então isso não é critério para jogar a obra no lixo. Vamos ver o segundo argumento dela. Agora, a parte principal do que eu estava me propondo a dizer, que é mostrar que o Senhor dos Anéis não é católico. Então, eu volto a dizer, se você quem acha que isso daqui é católico, então me mostre onde está o catolicismo nisso. Onde está? Porque todos os aspectos que se pode perceber na história não são católicos. Todos os personagens principais que têm qualquer tipo de relevância não têm família. Então, na maior parte, eles não têm pai nem mãe. Não são citados, às vezes são citados, mas como alguma coisa muito longínqua. Não são casados, não têm filhos. Então, não existe nenhuma estrutura familiar. A estrutura são das pessoas com quem eles vão encontrando pelo caminho, vão fazendo amizades. Ela fala, cadê a catolicidade? Vemos na obra que a maioria dos personagens tem famílias desestruturadas. Novamente, eu vou fazer o papel de advogado do diabo e perguntar onde está a catolicidade no livro de Gênesis. No livro de Gênesis a gente vê lá os descendentes de Adão e Eva. Irmão casando com irmã, tendo filhos. Né? Isso aí é um exemplo de família católica? Irmão casando com irmã e tendo filhos e formando uma família. Né? Nós temos um dos filhos de Noé que faz chacota da nudez do seu pai e é amaldiçoado pelo pai por causa disso. É um exemplo de família isso aí? Família de Noé. Nós temos a mãe de Jacó ajudando o filho a enganar o próprio pai e passar o irmão para trás para ganhar o direito de primogenitura. A família de Jacó é um exemplo de família católica. Os irmãos de José que vendem ele para senhores de escravo. Os irmãos de José, a família de José é exemplo de família católica? É uma família bem estruturada? Eu poderia aqui citar outros exemplos de cada um dos livros do Antigo Testamento, mas acho que já deu para entender que não temos exemplos de catolicidade nas famílias destas obras. Se a gente for ficar procurando exemplo de família desestruturada no Antigo Testamento para condenar os livros deles, vamos jogar metade do Antigo Testamento no lixo. Vamos para o próximo argumento dela. Mas ele fala que um mortal, como Frodo, que possuir um dos grandes anéis não morre, mas também não se desenvolve ou obtém mais vida. O anel é o anel do mal. Então, ele é um anel mau. Ele foi criado pelo Deus mau. Então, se você possuir esse anel, você não morre mais. Isso daí, para quem, enfim, é católico, lembra de uma velha história de uma maçãzinha, uma serpente que fala, olha, se você comer isso daqui, você não vai mais morrer, entendeu? E então, o Senhor dos Anéis é a mesma coisa. Se você usar esse anel, você não vai mais morrer. E aí as pessoas realmente não morrem. Então, quem queria uma ligação do Senhor dos Anéis com o Evangelho, olha, tá aqui. Então, se você possui o mal, você não morre mais. Ora a Regina vê Evangelho na obra, ora ela usa o próprio Evangelho que tem na obra contra a obra. Ela é a própria incoerência em pessoa. Quem acompanha a obra sabe que o anel dá sim todos esses poderes que a Regina menciona, mas sabe também que isso também transforma a pessoa, a corrompe e a torna má. Como ocorrido com Adão e Eva, né?
sabemos que o demônio não mentiu. Eles realmente obtiveram o conhecimento do bem e do mal, conforme o demônio falou para eles: se comerem dessa fruta, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. E certamente, se eles provassem o outro fruto, eles teriam também a vida eterna. E o anel realmente é isso que a Regina disse. Representa assim o fruto, esse fruto que o demônio fez Adão e Eva provarem. Representa assim. Agora, uma hora ela fala que não tem evangelho, outra hora ela fala que tem evangelho e por causa disso condena a obra. É incoerência em pessoa, sinto muito, mas lamentável que a Regina fez nesse vídeo, é condenável. No final das contas, esse argumento da Regina só corrobora para a afirmação de que há sim uma teologia por trás da obra de Tolkien. Então esse argumento dela, na minha opinião, só corrobora o fato da obra ter sim um nível de leitura teológico. Vamos para o próximo argumento dela. Todo mundo fala, mas é o bem contra o mal e o bem combatendo o mal. Bom, até aí então vamos pôr o mundo Marvel nas aulas de catequese, né? Capitão América é o grande lutador para exterminar o mal do mundo. É ridículo, é simplesmente ridículo uma coisa dessas. Eu pergunto, qual o problema de trabalhar o lúdico nas reuniões de catequese? Qual o problema de usar, assim, o Capitão América numa catequese? Eu me admiro, ainda mais uma professora, né, condenar o lúdico. O lúdico é necessário para a formação infantil. É com o lúdico que a criança vai começar a desenvolver o discernimento e saber diferenciar a realidade da fantasia e da ficção. É sim necessário o lúdico. É sim que seu filho tem acesso a uma obra como essa, Senhor dos Anéis, e que ela saiba fazer uma leitura teológica das obras de ficção, né? Saiba diferenciar as coisas. Então me admira, né? Uma professora que não incentive o lúdico. O lúdico ensina as crianças principalmente a discernirem entre o literal e o analógico, o anagógico, a parábola, né? Não vejo problema nenhum em usar os gibizinhos da Marvel para ensinar criança na catequese. Não vejo problema nenhum. Vamos para o próximo argumento. Eu sei que é uma coisa um pouco ridícula a gente ficar falando sobre hobbits, elfos e anões e etc. Mas como isso daí tomou uma proporção enorme entre os católicos, sobretudo entre os católicos conservadores, então a gente achou que pelo menos falar alguma coisinha seria interessante. Então, aí a falta do lúdico dá nisso que ela fez aí nesse comentário dela, né? Ridicularização da mitologia. Uma pessoa que não conhece a Regina e vê ela falando assim, certamente terá a impressão de que ela é ateia, né? Ateus agem assim, dessa forma, ridicularizando todas as passagens complexas da Bíblia, das Sagradas Escrituras, como ela tenta fazer com a obra do Tolkien. Então, o que a Regina faz ali é a mesma coisa que os ateus fazem com a Bíblia. Você pega um vídeo de um ateu comentando a Bíblia, eles fazem a mesma coisa, tiram chacota, fazem zoação, ridicularizam toda a mitologia que tem dentro da Bíblia. É a mesma coisa que a Regina faz. Vamos para o próximo argumento aí. Não existe nenhum tipo de veneração ou apreço ao ser que criou eles. E isso daí não é uma questão de catolicismo. É claro, o catolicismo ir na missa, a própria missa, tudo isso daí faz parte da revelação. Mas a noção de que existe um ser criador superior a nós e que nós devemos um culto e uma reverência para isso, isso daí não faz parte da revelação, isso não é católico. Isso daí está no nosso próprio ser. Então todos os seres humanos, que são os seres inteligentes, podem perceber isso daí. E no Senhor dos Anéis não existe isso daí. Simplesmente, em momento nenhum, ninguém reza, ninguém tem qualquer tipo de veneração, ninguém sequer cita a presença desse ser, a existência desses seres que os criaram e tudo mais. Aí ela fala que Deus não é mencionado, nem venerado, nem cultuado, e não vemos orações na obra de Tolkien. Aplicando essa premissa novamente às Sagradas Escrituras, tanto o livro de Esther quanto Cânticos dos Cânticos não falam de Deus. E praticamente não vemos orações, venerações ou cultos neles.
Isso nos dá o direito de afirmar que não há teologia neles, que não há catolicidade neles. Aliás, não vi o padre Paulo Ricardo afirmando em momento nenhum que há doutrinas católicas na obra de Tolkien, como eu já disse. Ele fala que há uma teologia por trás da obra, não doutrinas. Mais um argumento pueril e fraco dela, então, na minha opinião, né? Então a gente, não tem a menção de Deus, não tem veneração, não tem orações, não tem culto a Deus. Vamos pegar o livro de Esther, Cânticos de Cânticos, e fazer como Martinho Lutero fez, arrancar da Bíblia, adulterar a Bíblia. Mas é um argumento que não se sustenta. Não existe também uma questão de tradição. Então, a tradição é muito mais pelo nome. Então fulano, filho de ciclano, sempre acaba por aí. Mas não existe um apreço pelo que o seu pai ensinou, pelo que a sua mãe ensinou, pelo que o avô ensinou. Não existe isso daí. Tudo é no aqui e agora, como diz o próprio Tolkien, tudo funcionando de acordo com a minha imaginação e o meu sentimento do que eu achava que seria interessante. Não há tradição passada de geração para geração, é o argumento dela, na obra de Tolkien. O que não falta no Senhor dos Anéis são tradições passadas de geração para geração, né? Então tem histórias, costumes, a cultura, profissões. Isso aí a gente vê aos montes na obra do Senhor dos Anéis, né? As pessoas falando de seus antepassados, né, que deixaram algumas tradições, ensinaram profissões. Isso aí, essa não colou não. Essa da professora Regina, né? Que não há tradição passada de geração para geração no Senhor dos Anéis. Vamos para o próximo argumento aí. Então ele fala, não tinha amigos íntimos, até que seus primos mais jovens começaram a crescer. Então ele adotou Frodo Bolseiro e o levou a viver com ele. E a família? Então ele não tinha pai, não tinha mãe, ele não casou, ele não tinha filhos, o próprio Frodo não tinha pai, não tinha mãe, eles eram parentes distantes, com algum tipo de parentesco que o livro mesmo não chega a explicar, em momento nenhum o livro fala desse parentesco, simplesmente fala que eles eram primos, parentes, sei lá o quê. Então não existe família, voltando a dizer, não existe família. E família é um dos principais valores católicos, é uma das coisas que a igreja mais defende. Então no vídeo anterior ela disse que não existia tradição, mas somente genealogia, no argumento anterior. Agora ela diz que não há genealogia. Realmente é de se espantar como a Regina conseguiu se contradizer algumas vezes num vídeo tão curto, né? Uma hora ela diz que não há genealogia, só há tradição. Outra hora ela fala que não tem tradição. Não sei, Regina, acho melhor você gravar um segundo vídeo, porque esse aí ficou meio estranho, viu? Vamos pro próximo aí. Bom, agora partindo diretamente para citações, logo no começo do primeiro livro do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, ele fala, na época o condado mal tinha um governo. Os hobbits geralmente mantinham a lei do livre-arbítrio, pois essas eram as regras, diziam, tão antigas quanto justas. Já a partir daí, a gente vê que não existe pecado original. Então, eles tinham um livre-arbítrio dentro deles. Então, esse livre-arbítrio fazia com que eles soubessem e praticassem essa lei. Então, era um mundo totalmente utópico, também condenado pela igreja. Essa utopia é condenada pela igreja, em que não existe lei, não é necessário um governo, não é necessário alguém que te obrigue a fazer o bem e te proíba de fazer o mal. Isso não existia. Não existia também, não só um governo temporal, mas não existia um governo espiritual. Não existia qualquer tipo de espiritualidade no condado. Era realmente um mundo utópico, quase animal, porque as pessoas não estudavam, elas não tinham nada superior a, como ele diz, plantar, colher e cuidar dos seus negócios. Então a Regina pega uma micro-realidade ali dentro da história, né, da obra, e toma como base para condenar a mesma. Então ela pega ali a comunidade dos Hobbits, diz que tinha um governo utópico na comunidade dos Hobbits, sem uma moral judaica, no caso, né, uma moral judaica, porque a gente está falando do Antigo Testamento, como o padre Paulo Ricardo disse.
Então, e ela diz que isso por si só condenaria a obra de Tolkien. O inimigo das escrituras poderia fazer perfeitamente o mesmo, né? A gente pode usar o exemplo de Sodoma e Gomorra como maus exemplos para condenar o livro de Gênesis. Então, da mesma forma que ela pega a comunidade dos Hobbits e fala, não, a comunidade dos Hobbits é uma bagunça, não tinha noção do pecado original e tudo mais, tinha um governo utópico. E se a gente pegar Sodoma e Gomorra, como que era o governo de Sodoma e Gomorra? É um governo católico? Tinha catolicidade ali? Então você pegar uma micro-realidade dentro de toda a história e usar aquela micro-realidade para condenar a história toda, também não colou, Regina. O mago, descrevendo esses cavaleiros, ele fala que eles usam a capa e montam a cavalo para dar forma à própria inexistência. Não existe uma coisa que não tenha existência. Isso daí é filosoficamente errado, é contra o ser. Uma existência que não tenha existência é absurdo. Isso daí é absurdo. Isso é gnose. Isso é gnose. Uma contradição. Essa contradição insolúvel dialética. Ela confunde contradição com paradoxo. Para mim, aquilo que ela chamou de contradição, eu acho que é um paradoxo. E podemos encontrar paradoxos também nas Sagradas Escrituras. Alguns podem chamar isso de contradição também. Você pega, por exemplo, ali João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ué? O verbo estava com Deus e era Deus ao mesmo tempo? Como eu posso estar com alguém e ser alguém ao mesmo tempo? É gnosticismo isso aqui? É uma contradição gnóstica? A gente pega, por exemplo, 1 Coríntios 1, 25. Pois a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Uma loucura sábia. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então a loucura sábia, uma fraqueza forte, isso aqui é o que nós chamamos de paradoxo, não é contradição, é uma coisa que, se você for analisar dentro de um contexto, você vai entender. Então devemos entender quando o autor usa uma linguagem poética e procurar entendê-la dentro do contexto da narrativa, ao invés de isolar e querer ridicularizar, como os ateus fazem. Então eu acho que faltou ali pegar o texto que ela usou, fora do contexto, e analisar dentro do contexto, né? E não ficar ridicularizando como ela fez. Lamentável. E falando em gnose, outra das críticas é Montfort vê gnose em tudo, Montfort vê gnose em tudo. Não, a gente não vê gnose em tudo. Já que eu citei o Dante, já que eu falei do Dante, o Dante tem, logo no começo da Divina Comédia, um dos versos dele fala: vós que tendes o olhar claro e o coração puro, olhai a doutrina que se esconde por trás dos versos estranhos. Não é todo lugar que tem gnose. Nem no Tolkien é todo lugar que tem gnose. A gente tem que procurar as más doutrinas atrás das partes estranhas, seja da história dele, seja da Divina Comédia, seja em qualquer coisa que a gente está lendo. A gente tem que procurar as más doutrinas por trás dos versos estranhos. Ela fala procurar gnose nos versos estranhos. Então é aquele negócio, Montfort procura gnose em tudo. E eu vou falar para você, o lugar onde há mais gnose, mais versos estranhos, é dentro da própria Bíblia. Você pega, por exemplo, vou pegar um exemplo ali, o versículo que abre as Escrituras, Gênesis 1:1, fala: no princípio Deus criou os céus e a terra. No original, lá em hebraico, está Bereshit bara Elohim et shamayim ved haaretz, que quer dizer, traduzindo, vou traduzir assim, sem vírgula, né? Como é o texto original, né? Então no texto original está assim: Bereshit criou Deus os céus e a terra. Ué, Bereshit criou Deus? Então Deus foi criado? E quem é Bereshit? Como que Bereshit criou Deus? Isso aqui os gnósticos usavam, essa passagem aqui. Santo Irineu de Lyon nos ensina que os gnósticos usavam textos, como por exemplo Provérbios 8, versículos 22 e 23, para justificar a doutrina deles. Os gnósticos utilizavam a Bíblia, as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, para justificar o gnosticismo deles. E não lhes falava, a não ser em parábolas, Jesus com o povão.
A sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. É aquele negócio gnóstico. Jesus falava em parábolas para a grande massa, mas com seus discípulos em particular, ele explicava tudo. Quer coisa mais gnóstica que isso? Falar em parábolas para o povão, mas num ambiente ali entre poucas pessoas, você explicar tudo o que você falava? Tem várias outras passagens gnósticas também na Bíblia, mas enfim, isso aqui serviu para mostrar que quase tudo que você vê de texto assim poético, qualquer obra literária assim que conta uma história fictícia, né, épica, você vai achar gnose nela. É impossível não ter gnose contida em algum texto desse. É impossível. Harry Potter, Crônicas de Nárnia, Bíblia. É impossível você ler e não achar gnose nisso. Então ele fala, naquela hora de provação, foi o amor por seu mestre que mais o ajudou a manter-se firme. Mas também no fundo do seu ser, ainda vivia independente seu senso de simples hobbit. Ou seja, ele tinha dentro dele um senso de simples hobbit que fazia com que ele fizesse o bem. Isso daí é claramente a partícula divina que a gnose diz que faz com que a gente se volte para o bem sempre. Depois, quando dizem que o pessoal da mão forte vê gnose em tudo, eles acham ruim. O próprio apóstolo Paulo afirmou que os pagãos fazem o bem guiados por suas consciências. O hobbit ser guiado pela consciência dele é sinal de que tinha uma fagulha divina dentro dele que guiava ele, e isso é gnose. Aquilo que ela leu sobre os hobbits, o próprio apóstolo Paulo disse em Romanos 2, versículos 14 e 15. Paulo fala o seguinte: os pagãos que não têm a lei, no caso os hobbits, por exemplo, os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Mais um argumento posto por terra. Vamos para o próximo aí. O que aconteceu foi, algumas dessas emanações resolveram ir para o mundo, e aí, volta a citação, e foi sua missão realizar esse mundo. E com seus esforços concretizaram a visão que haviam tido. Ou seja, quem cria não é Deus, se é que você pode chamar o Ilúvatar de Deus. Quem cria não é Deus. São essas emanações de Deus que passaram a viver no mundo e com isso começaram a criar. Então, outra forçação de barra da Regina, né? Interpretou realizar como criar. O texto fala em realizar, aí ela interpretou realizar como criar. Independente de ser realizador ou criador, dá para ver nesse argumento que não há muito no que se apegar, além de coisinhas insignificantes. É o que a Regina fez ali, pegou textinhos fora de contexto, coisa insignificante, e se apegou àquilo para justificar a posição dela. Realmente, como ela mesma diz, ridículo isso, ridículo, ridículo. É bonitinha, ela é brava, né? Ridículo, ridículo, ridículo. Isso que ela fez é ridículo. E quando o Ilúvatar mostra o mundo, ele fala, esse mundo se chama Ea, que significa o mundo que é. Ou seja, quem é aquele que é? Quem é que fala para Moisés, eu sou aquele que é? Então, não só o mundo foi criado por seres que vivem nele, como o mundo é o próprio Deus. Ele é aquele que é. Entendeu? Isso é mais um aspecto da gnose, enfim, de todo o não catolicismo que existe no Tolkien. Então, esse foi o único argumento, esse último que ela falou nesse vídeo, foi o único argumento que eu achei razoável, né? Mas mesmo assim foi fraco, se levarmos em conta as mais de 2.000 páginas da obra, né? Então tinha acho que o Ea, que é o eu sou, assim que ele nomeou a Terra. Realmente, é bem gnóstico isso aí. Esse argumento ela tem razão. Eu acho que talvez o único argumento ali que põe uma pulga atrás da orelha, né? Mas enfim, eu vou assistir, vou começar a assistir todo
o curso agora do Padre Paulo Ricardo e vamos ver se realmente tem gnose, se realmente é condenado, se o Padre Paulo fala besteira, porque é complicado. O curso já está em 12 vídeos, tem mais de 10 horas. 10 horas de vídeo, o cara dá uma bola fora, falar uma besteira, falar uma frase ali condenada, né? É razoável, pô. Vamos dar uma trégua. Ele está falando de literatura, está usando muita figura de linguagem, uma linguagem poética. Então, eu vou ver e quando acabar esse curso eu volto para dar minha opinião sobre ele, né? Mas você que pretende fazer um vídeo sobre esse assunto, pelo menos se intere do que o conteúdo do curso. Não vá se guiar pelos videozinhos de internet, essas montagens de vídeo aí usando frases do Padre Paulo fora de contexto, né? Seja um pouco coerente, né? Veja o que você está falando para depois opinar. Eu fico por aqui, até a próxima. Eu não gostaria de ter feito esse vídeo, mas enfim. Né? É o que tem hoje para o Brasil. Canais tão grandes, né? Se preocupando com picuinhas. Eu não sei quem que é mais besta. Quem mandou essa pergunta para Monforte opinar sobre o curso do Padre Paulo Ricardo, ou o pessoal da Monforte que deu ouvidos a uma pergunta besta dessa e gravou um vídeo respondendo. Né? Mas enfim, isso é a minha opinião, espero que vocês compreendam, né? Use o bom senso e até a próxima.